E aí, galera, tudo bom? Bem, fazendo aqui uma análise dos estudos, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o nosso novo livro, tá? Segunda edição, Tribunal do Júri, super atualizada. Você pode encontrar aí nas redes sociais, nas livrarias. Você pode encontrar também na nossa plataforma, martinsbrito.edplataforma.com. Lá está com desconto, vai sair mais barato do que em outros locais que você for comprar. Devidamente atualizado, inseri vários temas aqui, habeas corpus, revisão criminal, questão de prisão, enfim, nulidades, tem muitas coisas aqui. Inseri também a questão da teoria do crime, que eu sempre falo sobre a teoria do crime e sempre comento que a teoria do crime, né, é a chave do sucesso do criminalista, tá? Então, se você quer ser criminalista, se você quer atuar principalmente no tribunal do júri, você tem que conhecer muito bem a teoria do crime. Quem já é meu aluno sabe disso, sala de aula eu falo isso direto. Precisa dominar bem. Então, conhecer fato típico, quanto jurídico e culpável, saber lá aquela história longa que é, né? E dentro dessa questão toda, nós temos a, a ideia da conduta, né? Temos a ideia da conduta, tá? E eu lendo esse livro que eu já vou comentar com vocês, do Luc Ferry, tá? Ou Lucy Ferry, tá? Ou Lucifer, como alguns queiram falar, enfim, a pronúncia aí fica de vocês aí. Ele é um filósofo, educador, e ele é um super conceituado, e nesse livro aqui, né, ele fala sobre a distinção. Um dos pontos que ele fala é sobre a distinção, né, principalmente do comportamento humano e do animal, a diferença disso tudo, né? E por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, no fundo dessa história toda aqui, ele está tratando da conduta, tá? Tem uma parte aqui na página 104 e 105 do livro que ele cita, né, um escrito do Rousseau, né, que Rousseau escreveu em uma das suas obras, que foi na passagem do discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, tá? Rousseau publicou isso em 1755. E Luc Ferry traz para a gente os ensinamentos lá de Rousseau. E num determinado momento aqui, na página 105, ele utilizou, né, como base da sua escrita uma passagem desse livro de Rousseau, tá? E eu vou ler para vocês, tá, essa passagem. A ideia aqui é exatamente mostrar para vocês o porquê que eu estou lendo, e eu vou explicar isso, porque isso tem a ver com direito penal, isso tem a ver com questão de conduta, tem a ver com o querer e o não querer. Então, tudo isso pode ser explorado, por exemplo, numa tese defensiva, isso pode ser explorado lá no Tribunal do Júri, muito legal. Eu vou ler aqui para vocês, começa lá na página 105, tá? E aí, Luc Ferry fala assim: eis a passagem, dois pontos. Em cada animal, não vejo senão uma máquina engenhosa, a qual a natureza ofereceu sentidos para recompor-se por si mesma e para defender-se, até certo ponto, de tudo o que tende a destruí-la ou estragá-la. Percebo exatamente as mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de que a natureza faz tudo nas ações do animal, enquanto o homem
concorre para as suas, na qualidade de agente livre, ok? Então, o homem, ele interfere nas suas condutas, não efetivamente é a natureza que vai determinar, tá? Até pelo ato da liberdade que ele tem. Continua. O que faz com que o animal não se afaste da regra que lhe é prescrita, mesmo quando lhe fosse vantajoso fazê-lo, e que o homem se afasta frequentemente dela, em seu prejuízo. Assim é que um pombo morreria de fome perto de uma vasilha repleto das melhores carnes, e um gato diante de uma porção de frutos ou de grãos, embora tanto um quanto o outro pudesse perfeitamente se nutrir com o alimento que desdenha, se ousasse experimentá-lo. É assim que os homens dissolutos se entregam a excessos que lhes provoquem febre e morte, porque o espírito deprava os sentidos e a vontade fala ainda quando a natureza se cala. Mas, mesmo que as dificuldades que cercam todas essas questões permitissem a discussão sobre essa diferença entre o homem e o animal, há outra qualidade muito específica que os distingue e sobre a qual não pode haver contestação: é a faculdade de se aperfeiçoar. Faculdade que, com a ajuda de circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras e reside em nós, tanto na espécie quanto no indivíduo. Enquanto um animal é, ao fim de alguns meses, o que será durante toda a sua vida, e sua espécie, ao fim de 1000 anos, o que era no primeiro desses 1000 anos. Porque o homem está sujeito a se tornar imbecil? Não é absolutamente, porque retorna assim a seu estado primitivo. E o animal que nada adquiriu e nada tem a perder permanece sempre com o seu instinto, e o homem perdendo com a velhice e outros acidentes tudo que sua perfectibilidade lhe havia feito adquirir, torna a cair mais baixo do que o próprio animal. Gente, esse texto é super interessante e merece uma reflexão muito grande, porque ele apresenta para a gente, né, o comportamento de um animal e o comportamento humano. Então, o animal, nesse sentido, né, você vê quando ele dá o exemplo lá do pombo, por exemplo, que vai morrer de fome, porque pela própria natureza ele tem um alimento específico para comer. O homem, nesse sentido, ele tem o livre-arbítrio de entendimento e escolhe o que vai fazer, portanto, uma conduta, tá? Isso é super legal, porque isso vai trazer um fundamento até para quando você estiver estudando a questão da conduta, da ação, da omissão, porque que fala em até livre-arbítrio, né, de você escolher agir ou não agir, fazer o bem ou fazer o mal. Então, você pode muito bem complementar os seus estudos com outras ciências, tal como a filosofia, né? Você tem a sociologia, tem a psicologia. Aqui, essa leitura é voltada, né, para a demonstração, né, da consciência do homem naquilo que ele está fazendo, tá? Para diferenciá-lo do animal. Na consciência do homem em decidir o que vai fazer, o que não vai fazer, através da sua conduta. No desenvolvimento do homem, diferente do animal, ok? Que nasce com aquela característica, com aquela natureza, e ele vai morrer com aquela natureza, né? Então, o pombo não vai fazer diferente do que ele faz. O homem vai fazer diferente do que ele faz, até pela questão, né, do livre-arbítrio através da sua inteligência e o seu desenvolvimento, ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque isso vai servir de base para o seu estudo, para ampliar o seu conhecimento, o seu entendimento no que diz respeito, né, à teoria do crime. A gente precisa sair dessa caixinha de ficar preso somente ao estudo da questão jurídica,
Nós temos várias pessoas, vários pensadores da área jurídica que apresentam conceitos que devem ser respeitados, são utilizados, né? Mas a gente também precisa encontrar em outras ciências elementos que fundamentem, que ratifiquem, ou até que vá ao contrário daquilo que a própria área jurídica fala, né? Então, traz uma abertura para você refletir. E, por exemplo, você num júri, você poderia estar muito bem lendo esse trecho, esse texto, para os jurados dentro daquilo que você quer. Então, se você está, por exemplo, como assistente de acusação, você poderia ler esse texto aqui e falar: olha, a própria filosofia fala que o homem tem o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, já que ele é livre para decidir, já que ele tem consciência, já que ele se desenvolve, já que ele raciocina. Então, o réu, ele escolheu fazer o mal, portanto, praticou o crime, merece ser condenado. Você pode usar isso aqui. E aí você vai explicar que quem está falando isso não é você, é alguém, né, que um filósofo, um educador, uma pessoa prestigiada e, portanto, que merece ser refletido por eles. Com certeza isso vai causar um impacto nesse sentido. Por outro lado, poderia eu estar na defesa e usar esse texto falando: olha, ele agiu em legítima defesa porque ele precisava se defender do ataque de que o réu, do que a vítima, né, desferiu contra ele. A vítima escolheu, tinha conhecimento, tinha intenção, tinha vontade, teve o livre-arbítrio de decidir e, portanto, ainda assim partiu para cima do réu, não cabendo outra alternativa ao meu cliente exercer o direito de defesa da sua vida ou de terceiros. Olha como você pode pegar esse texto e novamente citar ele e formar que isso é de fulano de tal, exerce função tal, é um educador, é um filósofo, não está só amparado naquilo que você está sustentando, o que você entende e, por exemplo, poderia estar querendo seduzir os jurados. Não, você vai mostrar que o que você está falando tem base filosófica, base jurídica, base em outras ciências para abrir a mente desses jurados e ele poder decidir. Por isso que eu sempre falo para vocês, principalmente quem vai atuar lá no tribunal do júri, gente, tem que ler, não tem jeito. A área jurídica vai estar lá, você tem que ler, tem que conhecer bem a lei, os institutos, tudo isso. Mas você tem que ler romance, você tem que ler economia, você tem que ler filosofia, tem que ler sociologia, tem que ler medicina legal, balística, tem que ler todas as outras áreas que se façam necessário para que você possa levar opções, esclarecimentos para os jurados, ok? Porque os jurados eles ficam muito presos no que está sendo dito pelo Ministério Público, pelo promotor, no sentido de jurídico, né? E às vezes você leva essa oportunidade para o jurado, apresenta para ele outros conceitos vindo de outras ciências que poderá e que provavelmente vai surtir um efeito positivo no que você está falando para os jurados, e eles podem muito bem acatar aquilo que você está propondo, né, na mesa. Porque, na realidade, o que é aquele debate lá? São propostas ofertadas pela acusação, propostas ofertadas pela defesa. Os jurados vão avaliar, né, dentro dessas propostas, onde elas estão mais pautadas, onde elas são mais sólidas, onde elas estão mais coerentes com o que aconteceu de provas no caso concreto e vão decidir. E quanto mais informação você passa para o jurado, mais conhecimento você dá para ele, você abre a mente dele para ele poder decidir. É óbvio que nesse contexto, né, você, dependendo de que lado que você está atuando, você vai ter que encontrar um mecanismo de usar isso a seu favor ou a favor do caso concreto daquilo que você está sustentando. Isso aí não tem dúvida. E isso nem uma hipocrisia, não é uma manobra das partes. Não, o importante é você mostrar para eles que existe um mundo fora do mundo jurídico, que ali está preso, provavelmente,
tudo que está sendo colocado ali. Então, vale a pena vocês fazerem essas leituras, que o Volta e Meia vem trazendo leitura de livros diferentes sobre temas importantes, que isso é um complemento. Eu aqui no meu livro, gente, tá? Eu trago vários conceitos fundamentados lá na filosofia, por exemplo. Esse é um dos exemplos que eu tenho, tá? Inclusive tem um outro sobre dignidade da pessoa humana, que eu vou estar falando mais tarde. Então, é importante vocês terem esses conhecimentos, apresentar isso para os jurados, mas vocês só vão poder fazer isso se vocês lerem. Agora, posso pegar esse livro aqui e ler, levar para o júri? Posso e devo. Preciso de autorização do juiz? Não, porque isso aqui não é uma prova, tá ok? Não vai estar baseado lá no artigo 479 do Código de Processo Penal. Eu posso levar sem falar para ninguém, chega lá na hora de ser os jurados. Olha o que é, na realidade, essa conduta. Olha como o réu ou a vítima teve o direito de escolha, de raciocinar, de entendimento, de tudo isso. Então, você pode ler, sem autorização. Ah, e se o juiz e se o promotor reclamar, você pode muito bem falar, não é proibido, não, é permitido por lei. Eu não estou trazendo prova, eu estou trazendo, na realidade, apresentando fundamentos de outras ciências que é perfeitamente permissível nesse caso. E ninguém vai poder impedir você de fazer isso, ok? Sem dúvida nenhuma, tá? Então fica a dica aqui, é um livro super bacana, tá? O livro é do Luc Ferry, tá? Ou do Luc Ferry. O nome é Aprendendo a Viver, Filosofia para os Novos Tempos, tá? Editora Objetiva. Então, ele tem outros livros aí, mas eu achei esse bacana, muito interessante. Tem outros ali que ainda vou estar falando com vocês que abordam temas jurídicos. Veja que você vai estar falando de uma pessoa contemporânea, né, de um autor contemporâneo, porém ele tem um fundamento dele lá em Rousseau, lá em 1755, ó, tá ok? Fica aqui a dica para essa leitura também, ó, do Rousseau, tá? O discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, né? Isso aqui é legal, que também tem um tema para falar sobre o princípio da igualdade, princípio da dignidade da pessoa humana, e é aí que eu vou falar no que diz respeito a essa igualdade, né? De onde vem essa igualdade aí? Inclusive, o Luc Ferry fala sobre isso também, mas tem outros autores ali que eu também estou juntando e vou fechar com o objetivo de sair um pouco do campo jurídico, tá? Os conceitos, a gente tem vários autores aí que falam sobre dignidade da pessoa humana e tal. O que eu estou querendo apresentar para vocês é que nós temos que sair do basicão, gente. Vocês precisam buscar a origem das coisas para encontrar um bom fundamento sólido, para poder apresentar argumentos que possam ser plausível de ser acatado, tanto pelo júri quanto pelo juiz, ou no caso concreto, num debate, seja lá o que for que você vai participar. O importante é o conhecimento, né? Para você ter uma diversidade, né, nos seus argumentos, você precisa ter o conhecimento, ok? Fica a dica para você atuar aí, estudar, utilizar e por aí vai. Grande abraço, logo a gente se vê.